Ok. Quando quiser. Eu vou orientar a minha exposição. Desculpa, estou como professor do técnico e engenheiro informático. Sinto-me sempre um pouco à vontade quando não tenho slides para apresentar. Portanto, trouxe aqui o meu Emotional Support laptop, onde eu tomei algumas notas e orientadas para as perguntas que teve a vontade de nos transmitir. Portanto, estará escrita, manuscrita ou impressa em declínio estrutural ou apenas em transformação. Ora, a escrita, e de uma forma mais geral, a nossa comunicação sempre foi determinada por aquilo que nós tínhamos como meios disponíveis para transmitir e para arquivar a nossa expressão. Antes da escrita manuscrita, antes da invenção do papel, havia praticamente a tradição oral. A escrita manuscrita, com esta transformação, não vale a pena irmos até Gutenberg, porque desde Gutenberg para cá arranjámos outros suportes magnéticos, informáticos, e hoje em dia é possível guardar todo o texto da Biblioteca de Alexandria numa coisa do tamanho da unha do meu dedo. E toda a gente pode replicá-lo. De facto, a plasticidade do suporte digital quer dizer que a escrita manuscrita perdeu um bocado da sua centralidade utilitária. Espero que não deixe de ensinar cursivo no ensino básico e secundário, mas enfim, you can hope so much. Mas a escrita, portanto, perdeu esta centralidade utilitária, mas ganhou um valor simbólico, identitário e cognitivo. Há evidência, porque nós evoluímos também com a escrita ao longo de milhares de anos, em neurociência educativa, que escrever à mão ativa circuitos cognitivos distintos da escrita digital. E isso também se passa quando nos possamos, em vez de tirar fotografias da realidade, quando nos preocupamos em criar esboços ou esquiços que representam aquilo que nós interiorizamos da realidade à nossa volta. E, infelizmente, abandonar a escrita manual acaba com este processo cognitivo de externalização, como alguns lhe chamam. Portanto, isto não é neutro pedagogicamente. O que está naturalmente em declínio é, de facto, a escrita. E com a introdução da inteligência artificial é realmente a tolerância ao esforço da escrita. Aquela síndrome da página em branco que todos os criadores referem e que uma colega minha de inteligência artificial disse que uma das principais vantagens dos Large Language Models, ou chatbots, como queiram chamar, é permitir ultrapassar essa síndrome da página em branco. Você diz ao ChatGPT, estou aqui aborrecidíssimo, não consigo ultrapassar a minha queima de escritor, diz-me aqui qualquer coisa. E realmente é uma das vantagens, não se pode pensar que é vantagem ou não. Escritores nossos contemporâneos, o António Lobo Antunes, recentemente falecido, escrevia com uma BIC, literalmente, e outros escritores que nós conhecemos, e os estilos são diferentes. Aliás, a questão mais interessante não é tanto o suporte, é o gesto. O que é que uma pessoa perde quando a escrita deixa de ser um ato corporal externo e passa a ser uma operação de seleção e edição. E aqui também existem diferentes tipos de escrita que são mais ou menos acomodáveis por isso. Eu estou muito feliz por ter feito a minha tese de doutoramento numa altura em que os processadores de texto estavam a generalizar, porque não acredito que tivesse conseguido escrever à máquina como fazia o saudoso colega Mariano Gago, aquelas maquinazinhas H. César antigas que ainda existem, talvez, nos sótãos de muita gente. Mas existem diferentes estilos de escrita e alguns que se acomodam mais facilmente às tecnologias de informação do que outros. Sei lá, Camilo Castelo Branco escrevia de rajada, o grande Essa de Queiroz dizia que não existe escrita, só existe reescrita, e ele era o pesadelo dos tipógrafos, segundo se diz. Eu acho que o Essa de Queiroz hoje em dia seria uma pessoa muito feliz. Porque ele pode escrever e pode reescrever e pode mencionar e pode utilizar hiperligações, e o texto deixou de ser assim uma coisa, um artefacto estável, guardado, armazenado em livros, com o autor, com a data e
de forma fixos e tornou-se num processo contínuo, multimodal, ou seja, hoje em dia nós estamos a privilegiar cada vez mais a combinação de escrita e de vídeo e de outros artefactos multimodais e, graças ou infelizmente às redes sociais, estamos a voltar um bocadinho àquilo que eu diria que se passava no século XVI em Itália, em que toda a gente copiava textos, e agora permitam-me fazer uma excursão pela música, onde nos tempos de Vivaldi realmente não havia esta noção do direito de autor e, da propriedade. Era muito comum aos vários compositores irem buscar malhas e acordes a outros que copiavam de forma descarada, e aliás, como hoje em dia isso existe uma atitude que diz que um bom ladrão vale bem por 10 académicos, e só está a arte de fazer está em fazer isso de tal forma que os autores originais nos dêem os parabéns por aquilo que lhes roubamos. Aqui há 3 deslocações fundamentais. Depois com a invenção dos computadores e talvez na década de 70, passámos com o suporte informático, passámos da escrita linear para o modelo hipertextual, onde se podem embeber ligações para outros textos, tornando realmente viável aquela ideia de enciclopédia universal, e isso é uma das boas coisas que a internet nos trouxe. Passámos da escrita monomodal para multimodal, em que nós podemos incorporar, sei lá, filmes, vídeos, sons, ambientes virtuais. Hoje em dia, até vírus, num documento PDF eu posso ter tudo isto. Existem virtudes e desvantagens. Os grandes modelos de linguagem, os chamados infames LLMs, permitem uma quarta deslocação que é mais radical. Aquilo que nos parece hoje em dia fluência é realmente a articulação estatística. Portanto, nós introduzimos um prompt no nosso chat GPT e recebemos coisas que são fantásticas, parecem produto de uma mente superior, quando na realidade são fruto de um treino estatístico e de trilhões e trilhões de caracteres e de símbolos. Isto pode ter todas as marcas formais do texto humano, mas sem possuir nenhuma das suas condições de produção. Ou seja, nós tornámos um bocado adoradores de deuses estatísticos, se quiserem. Ou, perdoem-me aqui a passagem bíblica, mas os LLMs são um pouco o nosso bezerro dourado da criatividade do século XXI. Pela simples razão que nós passamos a confundir fluência com inteligência. São duas coisas diferentes. E articulação com síntese de ideias. Também duas coisas diferentes. Isso obriga a repassar categorias fundamentais da nossa linguística textual: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade. Estas categorias foram concebidas para textos que foram produzidos por humanos com objetivos comunicativos. E aquilo que se chama hoje em dia o AI slop, a pergunta é se de facto estes conceitos e estas categorias se aplicam a texto gerado por predição estatística. E, portanto, a IA altera aqui a noção da autoria, que existem todos estes aspectos jurídicos e filosóficos, que supõem que existe um sujeito com intenção. E estes sistemas chatbots não têm intenção, têm parâmetros. Atribuir autoria a um sistema é uma ficção. É útil, mas é potencialmente perigosa e pode ser manipulada com fins menos claros. Nós temos uma coisa que falta aos chatbots: originalidade. Okay? A capacidade de ter ideias estúpidas até ter uma ideia estupidamente inteligente. Que é uma coisa que é não original. Há uma combinação sofisticada daquilo que já foi escrito e nós temos uma espécie de, como é que nós vamos chamar, bimbi da literatura, em que nós pegamos em todos os textos humanos e depois sai cá para fora uma sopa de letras que parece texto articulado.
Portanto, isto é destilado, não há aqui realmente o nosso... Isto tem vantagens, claro. Nós, de repente, temos acesso, potencialmente, a tutores que nos podem, de uma forma muito convincente, explicar como é que funcionam aspectos mais obscuros do conhecimento humano, mesmo quando estão pura e simplesmente a inventar, só porque aquilo faz sentido no contexto. E isto é um aspecto muito perigoso, porque nós temos tendência a atribuir aquilo que eu chamaria anima-máquina. Se um pingareiro qualquer exibe comportamento inteligente, então deve ter uma alma. O que é uma coisa perigosa. Nós não fomos treinados para lidar com esta espécie de criaturas. E esse fenómeno já é ilustrado por coisas anteriores à informática. Estou a pensar no Mechanical Turk, que era realmente uma pessoa que fingia ser um grande jogador de xadrez e toda a gente acreditava que aquilo era um super autómato com capacidades supernaturais. O que não é aceitável, isto é de facto esta invisibilidade. Estes textos que são gerados automaticamente, que circulam sem marcação, que são atribuídos a humanos não existentes e podem ser considerados como uma espécie de fraude epistémica. A maior parte das organizações científicas já estão a exigir que a pessoa pelo menos faça um disclosure e diga que isto foi escrito pelo Claude, ou isto foi escrito com o auxílio do Claude. Eu utilizei um corretor gramatical e depois passei isto tudo pelo Claude para ver se ficava o inglês mais correto. Também funciona em português, diga-se de passagem. Aliás, isso é perigoso, porque as pessoas dizem, mas se isto estiver demasiado bem escrito, eu sei logo que isto foi gerado por IA. Não é verdade. Uma das melhores coisas que eu me divirto é, por favor, dá-me este mesmo texto, mas com 2 erros de sintaxe por parágrafo e com erros de pontuação, que é para enganar o professor. É uma forma de desonestidade. E isto sai da mesma forma escorreita e fluente como a pessoa poderia. Olha, escreve isto em verso alexandrino para parecer que eu sou Camões. Também funciona. Escreve isto com a sotaque do Bronx. Perfeito. E, portanto, há questões aqui interessantes que eu poderia estar aqui a falar mais uma hora, mas, como eu disse, este é o meu principal defeito, gosto muito do som da minha voz. E hoje em dia, de facto, estão a acontecer coisas espantosas. A produção científica na minha área, em certas, especialmente a tudo o que tem o carimbo IA, aumentou para umas 4 a 5 vezes nos últimos, após a pandemia, especialmente depois o aparecimento do ChatGPT aqui há uns anos atrás. E agora começa a ser possível eu gerar coisas como surveys, prospeções científicas do estado da arte numa dada área, em que eu tenho um autómato que lê resumos, lê textos, cospe cá para fora resumos com citações apropriadas e eu penso, olha, agora encadeia isto e vê se me arranjas uma questão de investigação. Problema aqui. Há uma convergência para a mediocridade nisto. Portanto, se nós estamos todos a beber das mesmas fontes e com as mesmas ferramentas de síntese, treinadas com os mesmos dados, já escutámos, não percebo hoje em dia, sinceramente, o que é que se está a investir ainda cada vez mais em centros de dados, quando realmente quase todo o conhecimento humano que está acessível online já foi ingerido por todos estes modelos de larga escala. E, portanto, isto é um bocado o oposto daquilo que a ciência requer. A possibilidade de uma pessoa tropeçar em coisas que ainda não foram descobertas, o prazer de encontrar qualquer coisa que ainda ninguém tivesse encontrado, pode ser que se perca, pelo menos neste nosso admirável mundo novo. E, portanto, assim rapidamente, se a mediação algorítmica altera os critérios de validação científica, sim, e de formas que nós estamos ainda a compreender.
Agora, há uma espécie de batalha da IA contra a IA. Como há cada vez mais textos produzidos por IA, então o processo de recensião por pares transformou-se numa utilização da IA para comentar textos sobre a IA. E há quem diga que as reviews produzidas por IA são muito mais simpáticas, extensas e legíveis que as produzidas por humanos. Embora possa dizer, olha, faz-te conta que és o review número 2 e escreve aqui uma coisa demolidora, mas cortês. E é possível fazer isso. Aliás, os meus e-mails melhoraram muito desde que eu passo as minhas ideias para o chat GPT que diz isso não se faz. Insultar as pessoas na primeira pessoa, não, por favor. Vamos escrever isto de uma forma mais diplomática. Muito obrigado. Portanto, a solução não é tecnológica, é um bocado institucional. E esses são os desafios. Onde é que nós conseguimos reafirmar o valor da avaliação humana, contextual e crítica, mesmo que seja mais lenta e mais cara, coisa que lhe dá o seu valor. E que competências passam a ser essenciais para as ciências sociais e humanas nesta era? Precisamente aquelas que a inteligência artificial não tem. Pensamento contextual, juízo crítico, capacidade de interpretar a informação como chega, porque um dos grandes riscos que está a acontecer connosco é que estamos a confundir acesso instantâneo à informação com conhecimento. Isso não é verdade. Conhecimento é uma coisa que se constrói dentro de nós e não é uma coisa que se extrai ou se descarrega em streaming de alta velocidade e que se papagueia. Responsabilidade, coisa que também não podemos exigir de um autómato, embora já se tenha sido tentado. Tinha aqui umas quantas piadas, mas acho que me estou a alargar. E empatia sistémica. A literacia algorítmica crítica, saber o que são estes sistemas, como funcionam, como eu disse. Isto não é inteligência artificial, isto são modelos estatísticos que reproduzem de uma forma muito convincente para nós, pobres humanos, que não estamos preparados, texto fluente. Mas é espantoso. Estamos a viver, de facto, aquilo que nós pensávamos que é o culminar da era de Gutenberg. Temos acesso nos nossos dispositivos, em qualquer dia diretamente nos nossos cérebros, já lá iremos, todo o conhecimento humano que está disponível. A escrita como pensamento, a capacidade de formular ideias, a linguagem precisa e argumentativa, é simultaneamente o processo e o produto do pensamento crítico. Nós não podemos nem devemos externalizar esses processos a uma máquina e este é um grande desafio. Qual o papel das humanidades na era da IA e das ciências da computação? Há uma dicotomia falsa aqui. Nós temos de dizer, engenheiros e humanidades não se combinam muito bem. Mas se formos à origem, à etimologia da palavra tecnologia, technos, em grego significa arte, é o saber fazer. Ok? Portanto, não há uma dicotomia entre engenheiros e artistas, entre engenheiros e filósofos, há uma maneira diferente de abordar a realidade. As humanidades fornecem aquilo que os algoritmos não conseguem gerar: contexto, valor, crítica, significado histórico. E a ironia fundamental é que estes chatbots foram treinados essencialmente em texto humanístico e são uma espécie de destilado estatístico das humanidades. É absurdo que as humanidades sejam excluídas da conversa sobre estes sistemas que se consumiram como matéria-prima. O risco real é aumentar esta compartimentação institucional. Os investigadores de cada área que não falam de si, mas isto já era anterior também à ascensão dos LLMs, enquanto as empresas tecnológicas que não têm escrúpulos disciplinares entregam tudo ao serviço dos seus objetivos, e isto é um lado negro que eu não quero desenvolver. Como é que pode a realidade estendida auxiliar a aprendizagem e produção do texto? A realidade estendida é uma nova espécie de realidade. Eu posso colocar os óculos, ou posso, de outra forma, substituir a minha realidade sensorial por uma realidade artificial e posso transformar o texto num objeto passivo, num ambiente habitável. Eu posso, em vez de ler sobre um conteúdo histórico ou um contexto, eu posso habitar uma reconstituição desse contexto e depois narrar aquilo que eu experimentei dentro dessa realidade. A produção textual ganha uma dimensão corporal e sensorial que a leitura convencional não oferece, embora haja quem diga que
eu posso realmente estar imerso dentro de um livro. E aquilo que os meus sentidos não comunicam, o meu cérebro produz. Sim, deixe-me ver se eu tenho aqui mais alguma coisa que vale a pena mencionar. Tinha muito mais a dizer, mas o argumento político aqui é que os grandes Large Language Models são desenhados por um punhado de empresas, treinados maioritariamente em inglês, optimizados para mercados dominantes. O português, que é a quinta língua mais falada no mundo, está sistematicamente sobre-representada, isto é, e ainda por cima o português do Brasil. Isto significa sistemas menos fiáveis e menos seguros para falantes de português eu posso, de facto, usar sistemas abordados, baseados no utilizador, o Human-Centered Computing, que pode fornecer o vocabulário para tornar esta crítica mais rigorosa. E por aqui me fico. Muito obrigada. Passo então a palavra ao professor Steven. Sim, eu vou primeiro ler umas notas que eu preparei. Normalmente faço em PowerPoint, mas desta vez não preparei. Vou focar nestas pequenas notas e depois tenho muita coisa para debater. Acho que vai haver espaço depois para debate. Mas eu começaria então por dizer que esta discussão de AI e texto não parece ser uma discussão absolutamente nova na história do pensamento. Pelo contrário, eu acho que a AI generativa, especialmente, ela radicaliza algo que a teoria literária, que a filosofia da linguagem, que a filosofia da técnica ou da tecnologia já tinham identificado há algumas décadas e quem sabe até já Platão já teria algumas ideias sobre este tema. Pois é, eu não tenho uma projeção de voz muito grande, não há microfone. Infelizmente. Vou tentar o melhor, mas a minha voz foi. Mas eu lembrei-me logo, há muita discussão sobre lá está, a autoria de textos de AI, não é? Eu lembrei-me deste conceito da morte do autor de Robert Bach, não é? Que eu acho que pode ser um ponto de partida muito útil para pensar a AI. Claro que Bach não queria simplesmente dizer que os escritores humanos, biológicos, não é? Iriam deixar de existir, nem que a sua biografia, o seu contexto cultural, etc., deixaria de ser relevante para dar sentido ao texto. Mas eu acho que o que eu queria problematizar era esta ideia de que o sentido do texto está garantido pela intenção soberana que o autor colocou nesse texto. E era esta a ideia que ele queria pôr a pensar, não é? Ou seja, o autor aqui deixa de ser o criador do sentido absoluto do texto. E esse sentido depende de outros fatores culturais, biográficos também, biográficos, assim, interbiográficos, etc., intersubjetivos, diria. E por isso, a AI, nós temos de dizer que leva esta ideia, não é, da morte do autor ao extremo, não é? Ou seja, um texto publicado ou produzido por AI é um texto que vai buscar a muitas culturas, a muitos fragmentos, a muitos padrões. E, no fundo, baseia-se naquilo que o professor Joaquim estava a falar, da estatística probabilística constante, de símbolos que talvez não tenham compreensão. Depois podemos discutir mais o que é que isso significa. Porque neste debate todo eu tenho um grande problema que é nós, humanidades, filosofia, linguística, eu acho que nós não desenvolvemos ainda uma boa teoria do sentido, por exemplo, ou nem sequer uma boa teoria da verdade. E nós acusamos então a AI de não ter isto tudo. O mesmo pode ser dito da consciência, por exemplo, que é um tema que eu trabalho também. O senhor podia falar um pouquinho mais alto? É o melhor que consigo. Tento ir mais para a frente, se conseguir. Pode ajudar. Mas o mesmo acontece com o fenómeno da consciência, não é? Esta ideia de que nós somos uma experiência subjetiva sobre o mundo. Nós gastamos milhões de euros a investigar como é que o cérebro cria esta experiência subjetiva e, de facto, nós não temos uma boa ou uma sólida teoria da consciência neste momento. Temos alguns apontamentos, temos algumas teorias de autores, mas não temos uma teoria definitiva da consciência, diria. E isso acontece com o signo, acontece com a verdade, acontece com a autoria, e por isso, às vezes, acusar a AI de não ter isto é um bocado injusto para a AI, seja lá o que isso for, não é? Porque nós humanos também não conseguimos ainda fazer muito mais do que isso.
Mas enfim, a ideia da barra então, que me parece importante para este debate é que o texto nunca pertence inteiramente a uma origem única, não é? E essa origem pode ter várias nuances. Eu acho que é importante também falar de Michel Foucault, não é? Ele tem aquele texto que é o autor, propõe novamente uma ideia de que o autor não deve ser extinguido apenas àquela pessoa, aquele ser empírico, não é? Aquele corpo biológico, mas que deve ser sentido como uma função discursiva, não é? Algo que represente algo mais do que ele próprio. E novamente, nós podemos aqui dizer que esta ideia de Foucault pode ser aplicada diretamente à AI, no sentido em que sim, a AI não tem autorias empíricas, mas talvez o texto humano, antes da AI, também não tivesse. Não é? E, novamente, estamos aqui comparando os dois. Este problema que parece só da AI já vem de uma escrita humana de autoria literária. E por isso, eu acho que estas ideias podem-nos refletir, podem-nos fazer melhor perguntas. O papel da filosofia, muitas vezes, é também fazer, ou aprimorar a pergunta, não é? Porque assim depois a ciência permite dar uma resposta mais viável. E por isso, em vez de nós estarmos sempre a perguntar, mas quem escreveu este texto, se calhar há outras perguntas mais interessantes de fazer, que seria qual é a função autoral deste texto, ou destes símbolos, ou destes signos que estão aqui representados, não é? O que é que eles representam para nós, ou para um conjunto, ou uma coletividade de seres humanos? O que é que eles representam, não é? E acho que aí nós podemos, independentemente seja qual for a resposta a esta pergunta, nós podemos retirar algo de útil do ponto de vista epistémico, mas também do ponto de vista estético e de outro tipo. Há estudos muito interessantes, por exemplo, sobre a apreciação estética da poesia. E neste estudo específico puseram seres humanos normais, leigos, não especialistas em poesia, a escutar, a ler, neste caso, poesias feitas por LLMs e poesias feitas por autores. E pedimos para avaliar um grande range de emoções humanas, empatia, todo outro tipo, mesmo grosseria também foi um dos elementos avaliados, etc. E de facto, as pessoas são péssimos julgadores do que é uma AI e do que é um ser humano. E pior que isso, as pessoas confundem, ou seja, têm vieses. Se nós dissemos à pessoa que este texto foi escrito por um ser humano, sendo ele escrito por uma AI, a pessoa vai apreciar muito mais esse texto. E vice-versa, se aquele texto foi escrito por AI, nós fizemos um nudge à pessoa, mas este texto foi escrito por um ser humano. A pessoa vai dizer que é de facto a maior autoria humana de sempre. E estes estudos também são replicados em música, por exemplo. Músicos profissionais também não conseguem avaliar se uma produção é feita por um algoritmo musical ou não. Na pintura, a pintura se calhar é mais subjetiva, não sei. Mas eu acho isso interessante porque ela deixa de... Quando nós percebemos que esta questão de mas quem é o autor não é assim tão importante, mas é aquilo que aquela obra de arte, ou aquele texto, ou aquela música nos faz sentir, ou nos faz pensar, nós ganhamos aí uma nova dimensão que talvez seja mais útil, mesmo do ponto de vista epistémico e de fruição estética, do que estar sempre a perguntar ou a desvalorizar, não é? Que é uma atitude que muitas pessoas têm neste momento. Isto é feito por AI, então eu não vou ler, ou eu não vou apreciar, ou eu até acho que não é uma arte, por exemplo. Eu estava aqui a dizer ao professor Joaquim que tinha estado com a professora Ana Paiva no programa da RCP na semana passada, e também o outro convidado era o professor Lionel Moura, o professor e artista plástico Lionel Moura, não sei se vocês já ouviram falar. Ele basicamente treina ferramentas da AI para produzir as obras de arte. Ele não toca na tela, ele cria robôs, tem algoritmos, por exemplo, os algoritmos podem ser baseados em movimento de formigas, por exemplo, e ele mete os robôs a pintar, os robôs decidem qual é que é para parar, qual é que não é, e depois ele assina, como o Nelmor, e ele vende essas obras de arte. E há toda uma história da arte robótica que não aparece agora, mas que eu acho que cada vez mais se vai fomentar e desenvolver. Eu já estou aqui a mostrar as minhas notas com os comentários do professor Joaquim. Porque o professor Joaquim disse algo. Se calhar vamos fazer isto. Sim, é fácil. Mas porque o professor Joaquim falou que haveria o perigo, não é, da mediocridade na produção científica, pelo menos
e eu aí concordo. Mas também há a oportunidade de permitir democratizar o acesso ao conhecimento e a produção do conhecimento a muitas pessoas que antes disto não existia. Ou seja, eu acho que, e já Platão tinha esta metáfora do fármaco, não é? Uma pequena, já me lembro qual era a fruta, não sei se vocês sabem. Era uma frutazinha que na dose certa ela poderia curar uma doença, mas na dose exagerada ela poderia matar. O açaí. Talvez se Não é uma fruta, mas tem esse há vários, efeito. mas havia uma fruta muito grande. A noz de moscada faz assim. É noz moscada, pronto. Temos algo que é também Patrocina. mas no fundo eu vejo a AI um bocado como isto, não é? Ou seja, ela pode ser muito útil, pode ter grande relevância, mas isso depende sempre de quem a manipula, não é? Porque esses sistemas de linguagem, eles não são autónomos, no sentido em que eles não vão começar a criar texto do nada sem haver um prompt, sem haver um ser humano dialogar com esse argumento. E nesse sentido, a produção da AI prompt-based, não é? Eu vejo que é um novo tipo de texto, um novo tipo de literatura que não deve ser desconsiderado. Talvez seja uma nova categoria textual, não é? Ou seja, nós não precisamos de dizer que isto é um texto como um texto urbano, não é? Nós temos de dividir estas categorias em que temos. E pensem, por exemplo, eu penso na ideia de museus onde só entrem artes produzidas por AI e mantemos os museus com criações puramente humanas, digamos assim. E seja lá o que isso for, porque que criações são puramente humanas, não é? Os seres humanos sempre foram influenciados por a materialidade da sua constância, do seu cotidiano, não é? Mas vamos admitir que existe algo que é puramente humano nesse sentido que eu estava a dar a entender. Se calhar vou acabar esta ronda agora, só falar aqui de um autor importante da filosofia, que é o professor Luciano Floridi, não sei se já ouviram falar. O professor tem aqui umas ideias que eu acho interessantes. Desculpem lá esta deselegância, mas porque eu quero citar as palavras dele. Então, o Luciano Floridi tem esta ideia de que esta nova forma de escrever com AI, ele chama-lhe isso uma distant writing, ou seja, uma escrita à distância. E ele então pensa que com a AI o ser humano já não precisa de escrever, não é, mecanicamente todas as letras e todas as palavras e todas as frases, mas ele no fundo passa a ter um papel de escolher as palavras, de editar, conceito do seu gosto, de supervisionar, mas sempre assumindo aqui a responsabilidade dessas escolhas, não é? Ou seja, quando o aluno faz um trabalho para o professor, não é? Não foi, para mim, esta formação de que foi a AI que o aluno fez o trabalho com a AI, este com tem uma noção de relacional, para mim, pelo menos com é relacional, não é de que o aluno utiliza um trabalho feito por AI sem a sua autoria, ou sem a sua supervisão, sem a sua edição, etc. E Floridi usa este conceito de distant writing para evitar duas coisas. Por um lado, dizer que negar que a AI tem uma total autonomia nesta autoria, não é? Textual, mas por outro dizer também que ela é apenas uma ferramenta que nós usamos como consultar outro livro, não é? Para as nossas notas. Ou seja, Floridi pensa que a escrita com AI, e isto não implica que toda a escrita passe a ser de AI, não é? Isto passa depois por cada autor, cada académico, cada cidadão, escolha que tipo de escrita quer ter, não é? Mas pelo menos ele acha que esta forma de escrita com AI passa a ser uma escrita de meditação. Ele usa este termo de meditação, onde nós meditamos, onde nós colocamos os nossos esforços cognitivos para este trabalho de supervisão e de edição, em vez de criação manual de cada palavra. Ou seja, ele dá várias metáforas no texto, que é os autores vão passar a ser maestros em vez de o primeiro violoncelista, sabem? Etc.
E eu acho que estas metáforas são pelo menos úteis para pensar este tema. Tinha aqui muito mais apontamentos, mas acho que vamos parar aqui, depois eu continuo. Obrigada. Então posso? Muito obrigada, boa tarde a toda a gente. É um gosto estar aqui, é um gosto já ter ouvido os colegas deste painel. Eu vou seguir um bocadinho a mesma lógica, que é ler, enfim, usar alguns dos meus apontamentos e se calhar já integrar um outro aspecto. A organização fez o favor de nos enviar algumas perguntas que eu não segui de uma forma rigorosa, mas a primeira, que já foi tratada, tem a ver com a questão da escrita manuscrita ou impressa. E até que ponto é que está em declínio estrutural ou apenas em transformação. A única questão que eu gostava de começar por colocar aqui, já foi dita, é que tanto quanto se sabe hoje, a escrita impressa desencadeia mecanismos neurocerebrais diferentes. Portanto, a única coisa que eu sou capaz de dizer sobre isto é, na verdade, neste momento nós não sabemos exatamente que impacto é que isto pode ter em termos das gerações futuras, das gerações chamadas já populações nativas digitais. Portanto, eu sinto sobre isto não sabemos exatamente, mas isto permite-me também sublinhar já aquilo que, de alguma forma, orientou também um bocadinho a minha reflexão a preparar esta intervenção, e que tem a ver com alguma diferença entre nós, digamos assim, que tivemos anos e anos a trabalhar com o H-César, com o teclado à mão, com o computador, etc., etc., e que lidamos agora com as ferramentas de inteligência artificial, com a vontade de quem vai e vem, dá a volta, vê se dá a volta àquilo, vê se corresponde ao que queremos, andamos para trás, para a frente, e aquilo que eu assumo como uma preocupação, que é como é que isto acontece com as novas gerações, com aquelas que estão imediatamente confrontadas com a imediatez das respostas. E, portanto, esta é uma preocupação que, digamos assim, atravessa várias das questões que já foram colocadas e que eu voltarei a colocar. Há uma outra questão que foi colocada e que me interessa particularmente, que foi como se redefine a noção de texto na era digital e algorítmica. E o meu primeiro movimento é, antes de saber como é que se redefine, eu tenho que assumir a definição que assumo, digamos assim. E também já foi dito de alguma forma, e algumas pessoas aqui já me ouviram dizer, peço desculpa se me vou repetir e se me vão ouvir várias vezes, depois de já terem ouvido isto várias vezes. Eu vou assumir a perspectiva de texto numa perspectiva linguística não generativa, porque a questão generativa começa da linguística e aquilo que eu assumo é uma perspectiva interacionista social, isto é, o primado da comunicação, o primado dos textos orais ou escritos multimodais, pequeno parênteses, mesmo assumindo que muito daquilo que é a produção atual torna muito mais impactante a dimensão multimodal. Aquilo que me parece é que nunca houve textos que não fossem multimodais. Eu estou a falar, estou a gesticular, estou a estabelecer contacto visual, na escrita a mesma coisa, há sublinhados, há itálicos, há vários recursos e, portanto, agora é verdade que toda a ligação com a imagem, com as hiperaplicações, etc., potencia essa dimensão multimodal. Apesar disso, a minha questão central é a da linguagem verbal, para uma questão que é, os textos são unidades comunicativas, integrados em atividades sociais, toda a gente já ouviu dizer isto, muitas das pessoas aqui. Isto significa que há três dimensões fundamentais, que há o contexto social, há a finalidade comunicativa e há a língua, ou as línguas em que o texto é produzido. E é aqui que também, para pensar texto, eu tenho que pensar língua. E, ao contrário de uma determinada imagem que foi a da linguística estrutural saussuriana, que nos foi inculcada durante muito tempo,
as línguas são simultaneamente trabalho linguístico e trabalho psicológico, isto é, a organização, a formulação linguística é trabalho psicológico e é esse trabalho psicológico que dá, que constitui a consciência humana. Não há consciência que não passe, não pretendo que seja uma teoria definitiva, mas é uma abordagem bastante consolidada, que é a linguagem que permite a consciência de si e de outrem. É a linguagem que permite o posicionamento no mundo, é a linguagem que estrutura a identidade e a relação com as outras pessoas. E é também a linguagem que permite o conhecimento. Eu não estou só a falar de conhecimento teórico e erudito, estou a falar da formulação e do posicionamento sobre tudo. Portanto, isto dito, e também como já foi dito, os chamados textos produzidos por inteligência artificial, do meu ponto de vista, não são textos. E gostei muito de ouvir, podemos pensar em novas categorias. São produtos gerados por inteligência artificial, que terão os seus méritos, as suas utilidades, etc., mas não são textos, porque lidam com dados estatísticos, não têm a dimensão psicológica, têm a forma de linguar, não têm a dimensão, que é a dimensão pessoal. O conhecimento não é diferente da informação, o conhecimento é elaborado por alguém e é comunicado a alguém. Só sabemos aquilo que somos capazes de dizer a outras pessoas. E desse ponto de vista, aquilo que é aparentemente um texto fantástico, bem produzido, fluente, etc. e tal, na verdade é, já foi dito, agora estou a citá-lo, é um conjunto de dados estatísticos bem organizados. E, portanto, falta-lhe, são envelopes vazios de pensamento. Volto a dizer, não estou necessariamente só a pensar em pensamento teórico, erudito, etc. Isto dito, portanto, para mim há aqui uma distinção entre textos que podem ser embrulhados, podem ser confusos, podem ser tateantes, mas que são, provavelmente, a minha forma possível neste momento. E aquilo que eu gostaria era que, e há aqui muitas pessoas que são colegas em formação inicial de professores em formação contínua à Associação de Professores Portugueses, o que eu acho que é o nosso trabalho é desenvolver as pessoas e desenvolver a capacidade de formulação. Se a inteligência artificial for útil para isto, vamos a isso. Agora, volto à minha questão de fundo. Para nós todos que vivemos e tivemos tempo para lidar com muitas questões, isto funciona. Como é que se põe para as novas gerações? Eu gostava de contar e de ler aqui uma pequena experiência este ano, numa turma nesta casa, e que, primeiro, porque é condicionada por uma unidade curricular que nós damos há muito tempo, e depois teve uma particularidade quando há algum tempo surgiu um manifesto contra a utilização de inteligência artificial no ensino superior, onde há até colegas que respeito muito, mas em termos assim, apesar de tudo o que disse antes, proibir a inteligência artificial no ensino superior, desculpem, parece-me um disparate e uma impossibilidade na linha de baixo. Ouvi na rádio, de repente, um dos subscritores dizer sim, a inteligência artificial até serve para fazer resumos. E eu ia caindo fulminada no chão. Tenho passado, há aqui algumas pessoas que já me ouviram isto, passado o tempo a dizer resumir é uma tarefa difícil, porque depende de quem resume, com que finalidade resume, para que efeito resume, em que circunstâncias. O resumo pode ser um objeto elástico, pode ser de 50 páginas, ou de 2, ou de meia página, depende de várias coisas, inclusivamente do suporte, etc. E neste sentido, articulando, portanto, eu acho que também sobre isto há ilusões de que o resumo é uma coisa que a inteligência artificial pode fazer porque é simples. Não, nada é simples, não há textos simples. Todos os textos dão trabalho, a não ser os textos que correspondem a minutas e que são pré-fabricados, etc. E que são modelos. E desse ponto de vista, gostava só de dizer uma experiência, que não foi uma experiência, foi um trabalho de aula, propriamente dito,
uma das coisas que fizemos foi, eu pedi à turma que fizesse um resumo de um texto. Cada pessoa fizesse um resumo de um determinado texto que eu dei e que depois usassem ferramentas de inteligência artificial, as que quisessem, para fazer o resumo do mesmo texto e depois analisassem os resumos que foram feitos. E uma das questões que gostava aqui só de ler um dos comentários, que depois foi feito, se eu agora encontrar aqui no instante, está aqui, e depois fizeram recomendações, a turma fez recomendações e tem autorização para usar isto. Uma das recomendações, a inteligência artificial associa frequentemente a ideia de resumo a uma estrutura de tópicos esquemática e tendencialmente simplificada. Neste sentido, recomenda-se que se tenha em conta, em primeiro lugar, o contexto em que o resumo será usado. Afinal, nem sempre o resumo poderá seguir uma estrutura esquemática. E uma segunda que me parece ainda mais interessante, talvez, as ferramentas de inteligência artificial não possuem capacidade de reconhecer aquilo que é realmente importante. Destacam frequentemente a negrito e itálico, elementos que muitas vezes não constituem partes essenciais do texto, tanto mais que essa avaliação do que é essencial depende do contexto de uso do resumo. O que eu quero dizer com este exemplo, que me parece muito estimulante a mim, é que o que é preciso perceber é que é preciso saber mais para lidar com a inteligência artificial. É preciso dominar aquilo que se fala e saber sobre aquilo que se fala para poder usar de uma forma, para usar com propriedade, para usar com confiança, para usar com, enfim, com todas essas qualidades, aquilo que pode ser efetivamente uma ferramenta útil, eficiente, etc. O outro aspecto que eu queria referir tem a ver com a questão autoral, que é, na verdade, no limite, seguindo tanto um autor que também toda a gente sabe, sabe que sou muito fã, dito assim, que é Voloshinov, início do século XX, a Rússia do início do século XX, que desenvolveu a noção de dialogismo, e, na verdade, podemos, em última análise, por um lado, esta perspectiva, e por outro lado, de acordo com tudo o que são as perspectivas pós-modernas, é dizer, todos nos repetimos, todos estamos a dizer o que já foi dito, todos estamos, de alguma forma, sempre a ser qualquer coisa de semelhante ao que faz a inteligência artificial. Esta é uma perspectiva, e eu acho que é preciso ter isto em conta, que é também é uma questão de lucidez sobre o nosso próprio funcionamento. Mas também é por isto, digo eu, que é muito importante o espaço para a voz pessoal e individual, que é, desculpem pela última vez, não volto a dizer, algumas pessoas já me terão ouvido dizer, a única coisa que importa é o que cada pessoa tem a dizer. Porque tudo mais, tudo o que já se disse, os professores, os alunos, os professores, as bibliotecas, os livros, os artigos, etc., tudo isso já lá está. A única coisa que verdadeiramente importa em cada momento é aquilo que eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas somos capazes de dizer nesse momento. E esse momento não é um momento definitivo, é uma etapa de construção de conhecimento, é uma etapa de construção. E é por isso também que a educação é tão importante, é por isso que quem trabalha no ensino tem um papel fundamental, que é a única coisa que verdadeiramente importa é ousarmos dizer aquilo que somos capazes de dizer numa lógica de conhecimento que se constrói colaborativamente. E esse é o outro lado de recuperar o que já foi dito. Ninguém inventa a roda, ninguém inventa nada sozinho, ninguém faz nenhuma descoberta científica. Isto é, ok, há um momento de eureka, mas a eureka tem por trás trabalho, muito trabalho. E talvez isto me leve ao último, não sei se é o último ponto, não sei bem quanto tempo tem, podia dizer vários, mas que é outra das questões que me preocupa muito. Eu tenho aqui um slide, mas acho que não vale a pena mostrar, eu explico, que é assim, uma recolha absolutamente aleatória de materiais que circulam numa rede social como o Facebook, que eu sei que até é só para gente da minha idade, fora de já, eu sei,
mas serve para o que serve, porque circula lá, de certeza que circula de outras formas noutras redes sociais. O apelo a estás preocupado? E se uma ferramenta de inteligência artificial se fizer 80 páginas, estou a citar de cor, mas é assim, 80 páginas em não sei quantos minutos, e desiste, isto, vou ver aqui que é mais fácil para não estar a dizer de cor, como o ASP-GPT engana todos os detectores de inteligência artificial de plágio, isto é, todos os estímulos, a evitar, também já foi referido, todos os estímulos a fazer rapidamente e enganar, eu acho que são um atentado ético às gerações presentes, às novas gerações. São um atentado. É o oposto daquilo que é suposto fazer-se. É suposto empenharmos, sermos transparentes, usarmos as ferramentas de que dispomos, usarmos-las com a transparência possível, mas não estarmos a fazer o jogo do enganar o colega, de enganar a professora, de enganar quem houver para enganar e de fazer rapidamente, porque, na verdade, este é o outro problema, é vivemos numa civilização de imediatez, de rapidez, de quantitativo. Neste meio académico impôs-se a lógica da quantidade, quanto mais melhor, e quanto mais eu reduzo-me à minha insignificância, sou lenta a escrever, sempre disse e continuo a dizer, e não me importo de dizer, e dizer, criar alguma coisa na sua perfeita humildade que seja diferente, leva tempo, exige trabalho, exige reflexão, não cai de lado nenhum aos trambolhões. E, portanto, o que eu quero dizer é, não tenho dúvidas, e já disse há bocado, proibir a inteligência artificial parece-me um disparate. Não estou a dizer que isto seja, acho que a consciência das vantagens e dos modos possíveis de utilização é uma tarefa urgente. É uma tarefa urgente quando toda a gente diz sim, utiliza-se com espírito crítico. E volto a dizer, e como é que isso se constrói? É preciso trabalhar isso, porque não somos todos iguais neste sentido que temos experiências diferentes, aprendizagens diferentes, subculturas diferentes, etc, etc. E talvez termine com um dos meus autores favoritos, Vygotsky, que diz, e aqui cito, o critério principal que distingue o desenvolvimento, o que lhe dá a qualidade essencial, sem a qual o desenvolvimento não poderia ser qualificado como tal, é o critério da aparição do novo. Se estivéssemos diante de um processo em que não aparecesse nenhuma nova qualidade, nenhuma propriedade nova, nenhuma organização nova, então não poderíamos com certeza falar de desenvolvimento. É verdade que quando usamos ferramentas de inteligência artificial para agilizar o processo, para ter ideias, para tudo isso, há uma habilidade da inteligência artificial que é, com tudo o que lá está, com os dados estatísticos, apesar de tudo, dar-nos elementos novos, ou dar-nos elementos que parecem novos. Mas, de facto, a reorganização disso exige um pensamento, exige um trabalho, exige um esforço que é personalizado, que é da pessoa que compõe esses elementos. E, portanto, por estranho que isto possa parecer, talvez, o que eu diria é que estamos numa fase onde, não sei se sei dizer isto, eu não vou defender o esforço pelo esforço. Se me puderem facilitar a tarefa, eu aceito, agradeço. E acho que também digamos, é preciso usar aquilo de que dispomos para facilitar as tarefas, para as agilizar. Não é isso que está em causa. Mas há um outro lado que é este de que nada se cria sem tempo, sem reflexão, sem envolvimento, sem empenhamento, e que o produto pode às vezes ser ainda não perfeito, ou se calhar nunca será perfeito, mas é também o da nossa condição humana, e por isso, é por isso que também há um aspecto que me estava a esquecer, gostava de falar ainda, que é o da nossa condição humana, e às vezes parece que nos apostamos
em desenvolver a dita inteligência artificial, e eu digo, e por que não apostarmos em desenvolver a inteligência humana? Parece que às vezes nos distraímos ou nos confundimos nos objetivos. A única questão, como foi dito no início, acho que foi a Ana que disse, porque gosto particularmente e estou muito empenhada, como algumas pessoas aqui, nas questões de linguagem sensível ao género, e uma das perguntas que colocaram é: deve a IA ser ensinada sobre a linguagem sensível ao género? Eu agradeço a pergunta, mas na verdade a minha questão é: a IA só repete, só tem o que lá está. Portanto, não tenho nenhumas dúvidas sobre isto. O que temos é de nos ensinar a nós próprios todos, isto é, se não queremos estereótipos, se não queremos invisibilidade de mulheres, se não queremos tornar invisível quem quer que seja, temos nós que cuidar da língua, temos nós que cuidar do discurso, temos nós que cuidar da forma como falamos. E depois a IA lá terá os dados para usar. Quando lá chegarmos, quando isso for os dados que estiverem na inteligência artificial. Eu sei porque é que a pergunta é formulada, não é? Tudo o que nós pomos está a alimentar a inteligência artificial, não é? Portanto, eu estou também aqui a jogar com a formulação, mas na verdade é verdadeiramente o ponto que me interessa, não me interessa ensinar a inteligência artificial, interessa-me que as pessoas se desenvolvam e que aquilo que é a ferramenta da inteligência artificial possa beneficiar do desenvolvimento das sociedades, do desenvolvimento de sociedades mais justas, mais equitativas, mais empenhadas, menos sujeitas a critérios muito artificiais e muito quantitativos, que tenham tempo e espaço para o desenvolvimento das pessoas, de cada pessoa e das pessoas coletivamente. E acho que nessa medida, aquilo que são os chatbots e os LLM, etc., lá chegarão, porque recuperam aquilo que nós fizermos nas nossas produções. Fico por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Ouvimos com muito gosto os contributos dos três participantes e antes de abrir o espaço para o público, gostaria também que houvesse aqui algum espaço de diálogo entre vocês, ou seja, já de forma natural e intuitiva também já foram tocando. Mas se quiserem abordar ou convocar os requisitos. Acho que há aqui um comentário que eu gostava de fazer aqui em relação àquela questão de será que ok, acho que colocamos de lado que a inteligência artificial não tem uma série de qualidades que são atributos humanos. Aliás, deixem-me dar 3 exemplos. Já uma vez tentaram pôr o ChatGPT a contar piadas. É triste, não é? Portanto, numa das obras de ficção científica que eu li há muito tempo e que me marcou muito tempo, um escritor chamado Robert Heinlein, um dos atores principais do livro chamado Revolta na Lua era um computador. Um computador chamado Mike, e o Mike aprendeu com o personagem principal a contar piadas. E no fim do livro, Mike já consegue perceber o que é uma piada, o que é que torna uma coisa engraçada. Da mesma forma, nós não estamos ao nível. Portanto, supostamente isto passava-se em 2100, portanto é bom. Ainda estamos muito longe de 2100, pela minha experiência, pelo menos. Epigramas também são outra coisa em que não contem com a inteligência artificial. Não há um igual ao bocage. Portanto, temos que olhar. Neste momento pode ser que apareça, que a tecnologia evolua e que nós consigamos ter chatbots que contem piadas e que consigam construir epigramas. Mas garanto-vos, pela minha sensação, estamos muito longe desse universo. Estamos ainda na era, e que eu acredito também plenamente, aliás, confesso-me culpado disso, de chatbots como ferramentas. De eu poder estar a falar com o chatbot e dizer, olha, isto não me soa muito bem, por favor, dá-me um bocadinho de autobrilhante no gueto aqui este parágrafo, porque realmente isto não está a soar bem. E existe, de facto, o português corrente, existe o Standard English, existe
uma forma correta de falar francês, e nisso, de facto, se nós quisermos tornar um texto mais polido, chatbots são ótimos. Falo por experiência própria, consigo fazer aquilo que o Essa fazia completamente sozinho, não que eu seja o Essa, não tenho pretensões, sou apenas um engenheiro, mas consigo fazer textos melhores, sabendo aquilo que quero dizer. E há um diálogo envolvido aqui. Portanto, aqui há uma distinção, que é, há uma utilização eticamente aceitável, penso eu, da inteligência artificial, que é nós sabermos o que estamos a fazer, sabermos o que queremos e sabermos utilizar uma ferramenta que é mais inteligente. Para mim, a metáfora apropriada para descrever a inteligência artificial é como se tivéssemos um Jarvis, uma secretária ou um secretário, neste caso o Iron Man utiliza o Jarvis e não uma Jarvis, como o mordomo, o último mordomo. Sabe coisas, encontra referências na literatura, vê aquilo que foi publicado no ano passado. Eu tenho essa experiência. Eu posso fazer coisas fantásticas numa tarde de interação com large language model que sabe mais do que aquilo que eu sei sobre temas que eu estudei há 20 anos. De repente a ferramenta consegue... mas houve... Não, isso que tu estás a pensar já foi ultrapassado, isso não é melhor fazer as coisas. Ver esta publicação do ano passado na conferência da Associação Americana de Inteligência Artificial. Ótimo, ok? E consegue produzir o código, mas também com a mesma facilidade que eu posso construir código, programas que funcionam magnificamente, também podes escrever um programa que destrói completamente todos os fecheiros que eu tenho guardado no meu laptop. E isso, para mim, não é aceitável. Portanto, a Agentic AI é pior que o aprendiz de feiticeiro. Porque, pelo menos, o aprendiz de feiticeiro... Bom, as consequências são as mesmas e toda a gente sabe disso. Portanto, a inteligência artificial, os large language models dão-nos ferramentas que permitem produzir coisas com aparência intelectual que não são. E isso é um problema porque, como dizia a professora, nós temos uma cultura que estimula os números. Ok? Quantos feijões é que produziste este ano? Vais ser promovido. Ótimo. Não produziste o número suficiente de feijões. Não tens citações nem HITS que sirvam para passares à categoria. Afiantam. Mas há uma coisa importante que os LLMs não vão poder fazer, porque eles são ótimos, voltamos àquela convergência para a mediocridade, eles não saberem contar, não saberem produzir epigramas, nem saberem contar anedotas. O José Cardoso Pires, também, que já está entre nós, dizia uma coisa que eu adoro. Escrever envolve dominar as regras da gramática, saber quais é que são as regras que funcionam e aquelas que podemos violar. E isso é o artefacto supremo da criação. É eu sair da moldura do standard, sei lá, Saramago e António Lobato, todos ótimos exemplos do que é que a pontuação considerada como um obstáculo à comunicação de conhecimento, e pontos e vírgulas são os grandes inimigos do fluxo mental, talvez. Mas é isto, é saber aprender aquilo que se utiliza como escrita e saber violar conscientemente, sabendo aquilo que estamos a fazer e por que o estamos a fazer. Posso acrescentar um aspecto? Eu acho que é muito interessante esta questão do usar e de usar para corrigir e, como estava a dizer, descrever melhor. E a minha experiência é, por exemplo, para lidar com textos em inglês ou etc., dá-me imenso jeito, é perfeito. O meu pouco inglês é-me suficiente para andar ali às voltas e para chegar a alguma coisa melhor. Em português, fico doida, frenética. Obriga-me a pôr o adjetivo à esquerda quando eu quero à direita, obriga-me a pôr vírgula onde eu não quero pôr vírgula. E esta é uma questão interessante, exatamente, não é? E, portanto, é preciso, mais uma vez, é sempre dizer porque é que eu não quero pôr aqui a vírgula? Eu não quero...
estou a quebrar uma norma, eu estou a armar-me em Saramago, eu estou a tirar daqui um efeito estilístico qualquer, eu tenho a minha liberdade de não pôr a vírgula onde me mandam pôr. Ou tenho que a pôr. Isto é, este é um dos lados. E depois, há outra coisa no que disse que me fez pensar, que eu não referi, porque aqui para nós, que ninguém nos ouve, me embrulhei esta tarde. Em 2024 eu fiz umas experiências com crónicas com o ChatGPT. E deu uma coisa muito interessante, porque era altamente estereotipado. Conduzia a crónica a uma coisa narrativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, paupérrimo. E hoje, de repente, à tarde, estava a pensar nisto, fui experimentar, usei exatamente o mesmo prompt e a resposta era completamente... Era mais desenvolvida, tinha o mesmo elemento. E, portanto, eu acabei por dizer, não vou referir isto, mas agora estou a referir, que é um dos riscos na questão da escrita. Há bocadinho referi os princípios habituais da Bockman e Dressler, mas se nós trabalhamos numa lógica de géneros de texto, que é sobretudo diferencial, não se escreve uma ata como se escreve um relatório, ou um romance, ou um poema, ou lá. E a tendência, mas eu agora aqui digo com reservas, exatamente porque eu tive algumas surpresas e tem a ver com a questão de estar sempre a aprender, não é? Dos LLM de estarem sempre a aprender. Há uma certa tendência para uma espécie de globalização dos dados, não é? Em vez, nós trabalhamos numa lógica de diferenciação da escrita e há aqui uma certa tendência para a redução a um modelo comum. E isso eu acho que é outro risco da inteligência artificial, mas volto a dizer, a inteligência artificial não tem culpa, não tem intencionalidade, também não tem culpa, não tem nada disso. Depende de nós, não é? Depende daquilo que fazemos e depende de nos deixarmos ir na corrente de preciso de fazer um relatório não sei do quê, preciso de fazer, peço e fico contente com o que lá está. Não, preciso de ter mais modelos. Preciso ter lido essa e o Lobo Antunes e ter lido ótimos textos de jornal e ter lido bons jornalistas, boas peças de jornal. E é isso que outra das experiências que eu fiz ainda hoje foi perguntar como é que faz, como é que procede nesta derivação, um dia escrever sobre isto, como é que procede quando escreve para fazer uma crónica. E a resposta do ChatGPT foi: fazes assim, tratou-me por tu, coisa que eu não tratei, coisa que eu trato alegremente toda a gente. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito e não aprendeu pragmática. Não aprendeu pragmática, que dá muito jeito. Tratou-me por tu e tratou-me com... passou-me o saber declarativo mais básico. Faz assim, a seguir fazes uma introdução, a seguir fazes não sei o quê, eu pensei. Portanto, há uma redução e há uma conversão, muitas vezes, volto a dizer isto, sim, a culpa não é eu não quero pôr culpas na inteligência artificial, eu digo que é preciso ginasticar. É preciso insultá-los. Eu faço isso com todo o enlevo que sou capaz. E a Matilde já pediram desculpa, não foi? O ChatGPT já pediu desculpa. Sim, já pediu desculpa. Entretanto, descobri que vários artigos científicos que o facto de insultar o IA dá resultados melhores. Ao fim de algum tempo até grande braços caídos, ou após o 30º insulto e ter insultado toda a família, até à 50ª geração, as coisas começam a degradar-se. Mas os primeiros 3 vagas de insultos são já muito produtivos. Talvez queira acrescentar algo antes de depois passarmos então a palavra ao público. Já bem, pode ser. Então agora abrimos o espaço. A Rosa. Obrigada, Rosa. Obrigada, a mesa foi ótima. Agradeço. Nós aprendemos sempre muito. Eu queria fazer uma pergunta, e até foi uma inquietação. No seu caso especial, pelo que eu percebi, falou que um dos riscos da inteligência artificial aí seria, vamos dizer, uma certa disputa interdisciplinar. Não entendi muito bem, no sentido de, vamos dizer,
as ciências humanas seriam mais valorizadas do que as outras em contexto universitário. Não sei se eu percebi, eu queria entender um pouco mais essa reflexão. E para você, Antônio, desculpa, eu vou agora uma curiosidade. Você falou que o texto produzido por IA não é um texto, né? Pela artificialidade e tudo. Mas agora eu pergunto a você, a partir do momento que você interage com prompts, você vai refazendo e aprimorando aqueles textos que foram ali, foram alimentados por vários indivíduos que não sabem de onde e foram colocados ali na máquina. Você não acha que há uma graduação, já não seria um texto, porque você interage, você vai dar o teu tom pessoal? Essa é uma dúvida. É só uma provocação e para discutir, quer dizer, vários níveis aí. Obrigada, Rosa. Eu outra vez? Muito bem, vou responder rapidamente. Aquilo que eu estava a dizer é que existe um paradoxo aqui, no sentido em que todos os corpora textuais que foram utilizados para treinar estes chatbots são fruto do output cultural, sobretudo baseado nas pessoas que nós dizemos nas humanidades. Filosofia, direito, poesia, mas aí aprenderam mal, como eu disse. E o que está a acontecer, de facto, as firmas que estão a vender-nos a inteligência artificial ou tornar-nos escravos, como alguns outros dizem, estão a desvalorizar isto. Mas eu acho que isto aqui é uma vitória empírica, porque o texto que os chatbots nos regurgitam é fruto daquilo que eles foram treinados. Portanto, nós estamos a receber de volta as humanidades. E isso é positivo. Ok? Portanto, num certo sentido, nós podemos pensar que a inteligência artificial é um espelho mágico. Nós recebemos aquilo que vemos como espécie ao espelho. Eu não sei se era disto que eu estava a falar. Da desvalorização das humanidades, enquanto a grosso dos corpora são produzidos justamente por efeito dessas mesmas humanidades. Da nossa reflexão sobre a nossa cultura e sobre aquilo que nos faz pensar. Mas são autómatos, não têm alma, não têm sentimentos, não têm piedade de nós. Pedem desculpa porque lhes disseram que isso é o que deve ser feito para nos manter a nós, coitados, contentes. Então, Rosa, obrigada pela pergunta, acho que é interessante. É assim, eu acho que distinguiria aquilo que é pedir um texto gerado por inteligência artificial, e aí seria o limite. O que eu digo é um produto gerado por inteligência artificial. No fundo, a minha questão é, estão formas linguísticas, mas aquilo que vem não tem a dimensão que é simultaneamente linguística e psicológica. Se aquilo que no final circula foi objeto de formulação, reformulação, ajuste, de insistir, tirei o adjetivo da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, porque sim, de acordo, acho que poderíamos aqui pensar que é uma, enfim, que no limite eu estou a ser taxativa a dizer aquilo que é gerado é, sobretudo por esta questão, não é língua no sentido em que entendemos língua com a dimensão vygotskiana de ser, e por aí fora, de ser simultaneamente pensamento e forma, de ser os dois aspectos. Agora, de acordo, depois pode haver casos intermédios. E no limite, se calhar é isso que eu própria estou também a dizer, que é do ponto de vista do trabalho de educação, é esse trabalho também que é importante dizer, é não acreditar cegamente no produto que sai como algo que se possa usar tal qual como. Na verdade, nós vivemos numa sociedade do pronto para consumir, pronto a vestir, pronto a comer, pronto a usar, pronto a entregar ao professor ou à professora, por fora. A Helena também tinha um comentário. Não sei se isto se traduzirá numa pergunta, pelo menos um comentário.
o Stefan disse tanta coisa e de facto isto é avassalador, não é? Como tema, como desafios. E penso que também transpareceu neste sentido das vossas intervenções quão interessante é a inteligência artificial a recolocar questões centrais, aquelas para as quais o Stefan disse que nós não temos resposta totalizadora, mas temos, de facto, só perspectivas caleidoscópicas, não é? O que é consciência, o que é o pensamento, o que é a verdade, o que é o texto. E, de facto, se há mérito na inteligência artificial é colocar-nos uma nova etapa de questionamento de tudo isto e a reconfigurar tudo isto, e eu diria que no limite a reconfigurar o próprio entendimento que somos como seres humanos. E, portanto, nessa medida, eu vi e acho que entendemos que é uma revolução antropológica, lindíssima, e toca tudo. E tenho presente uma situação que penso que nunca mais me esqueci. Passou uma série na RTP2 que era, não, como se chamava? Podia ter que virar a inteligência artificial, mas era sobre aquela relação, enfim, o jogo do Garry Kasparov com o computador do IBM, da IBM, depois ele perdeu, não é? Isto na década de 90. E a série é muito interessante. Ela põe-nos a refletir sobre tudo isto, porque a gente vê a relação entre ele e a máquina, todo o processo que o leva a fazer, a optar por certas jogadas. E claro, é uma ficção, mas vamos tendo ali momentos da biografia dele, da vida dele, e é no tecido da vida dele que emergem as soluções e a forma como ele escreveu, digamos, aquele texto, aquela tessitura relacional com. Isto eu acho que é muito interpelador e faz-me pensar também na própria etimologia da inteligência, intos legere. E de facto, o que nós vimos fazendo constantemente é pôr a inteligência fora, né? Ler fora, né? Intos dentro, legere. O que nós estamos a fazer como humanidade é pôr constantemente a inteligência fora de nós. Se calhar é um bocado original qualquer, não sei se nos salva, se nos perde, mas e a autoria, a originalidade, a autenticidade, todas essas coisas que aqui falámos, não é? Mas a autoria, a autoridade, não é? Tem a ver com a mesma coisa. Pois, de facto, quando a autoria fica fragilizada, não é clara, a autoridade também, ela própria vacila. Nós também vivemos num tempo de crise da autoridade, não é? Nesse sentido, claro. E a própria autoridade dos textos, como é que é? Não é? A autoridade dos textos que são gerados. E, nesse sentido, falou-se numa crise epistemológica, ética, claro, coloca abala tudo isto, não é? Mas abala também, penso eu, dimensões hermenêuticas, porque nós suspeitamos do mensageiro, quer dizer, não confiamos no Hermes, não é? E, portanto, há uma suspeita hermenêutica que não é só externa, externalizada, é internalizada na nossa própria condição de quem escreve, cria, não é? A produção é máquina, não é? Vamos lá. E, portanto, isto é muito, muito, muito questionante, não é? Eu acho. E, claro, entretanto, estes nós mesmos, no meio disto tudo, absolutamente condicionados, porque eu acho que isto acentua o condicionamento que nós sentimos numa sociedade da velocidade, do pragmatismo da resposta, da urgência do produto final e do resultado. Pois há um condicionamento quase pavloviano, não é? Que nos escraviza. Portanto, é um recurso que pode
ser facilitador, mas na facilitação ele estar-nos a condicionar intimamente de um modo, se calhar, determinante. Isto falando na tal suspeita, autossuspeita, internalizada da confiança. Eu, enfim, meter a escrever um texto de raiz, quando eu sei que se eu for a inteligência artificial, ela vai dizer, há aqui questões, penso eu, muito profundas a este nível e que eu só gostaria de pôr em comum, sem resposta. Portanto, tenho que reagir assim. Sim, normalmente eu fico. Enfim, o que eu posso dizer? Muito obrigada a dizer. Sim, estou bem a recordar das primeiras. O Hermes era o conviteiro dos deuses, também não era confiança. Sim, mas Ok, mas aquilo que nós vemos hoje em dia eu acho que até é o oposto, não? Ou seja, poucas pessoas têm uma perspectiva crítica de colocar em questão o mensageiro e a mensagem, não é? Mas a nível político, não é? Temos questões de fake news, não é? Da questão do impacto da produção de AI para as eleições democráticas em si, não é? Vamos dizer, com o Bolsonaro, o Trump, etc. Ou seja, novamente, a AI pode, por exemplo, há vários programas que universidades e empresas fazem parcerias para, por exemplo, desenvolver chatbots de informação política, que são coisas que me parecem úteis do ponto de vista de aumentar a informação política disponível para que depois possamos fazer votos mais informados, não é? Nós sabemos que um dos problemas das democracias é exatamente o voto desinformado, ou seja, temos muitas pessoas que votam sem informação relevante e com informação absolutamente irrelevante. Sei lá, o nome do cão do candidato, não é? Ou coisas assim. Mas o que é que dita a relevância da informação? É um modelo estatístico. Inconsciente, é crítico. Portanto, Certo, sim. portanto, Sim, a perspectiva humana tem que estar sempre indolúvel, não é? Como se diz. Eu acho que a AI vai ser boa ou má constante o uso que ela pode ser bem, pode ser utilizada para fins perversos e para outro tipo. Agora, eu acho que há um ponto interessante que é a AI estruturaliza de certa forma o pensamento, não é? Ou seja, ela não é neutra nesse sentido que muitas vezes nós achamos, não é? Isto é uma ferramenta neutra, eu ponho aqui o meu texto, ele vai me dar coisas, mas tudo isto tem a ver. Por exemplo, a questão do género, eu trabalho mais a questão da AI na medicina, não é? E estas questões de género na medicina são muito prevalentes. Porquê? Porque os modelos biomédicos são muitas vezes e raça e de idade também. Escalão socioeconómico. Também. E isso é interessante porque, por exemplo, nos Estados Unidos criou-se um modelo que era para tentar priorizar os cidadãos americanos. E esse modelo usou que tipo de dados? O modelo foi pensado desta forma: vamos ver quem gasta mais dinheiro em saúde e quem gasta mais dinheiro em saúde é porque, à partida, está mais doente e por isso precisa de maior prioridade médica. Aquilo que nós vimos é que depois os dados reais não são esses. Quem gasta mais dinheiro eram pessoas que até tinham seguros privados, podiam pagar essas coisas. E muitas das pessoas que de facto precisavam de prioridade médica não tiveram acesso a ela, exatamente porque nem sequer faziam parte dessa base de dados. E nós estamos constantemente a criar modelos de AI que cometem estes erros que não são de AI, mas para mim são porque isso faz parte do AI, não é? Ou seja, o design, o pensar AI já é AI para mim, não é? Ou seja, quando eu penso o modelo, quando eu sou um engenheiro informático, por exemplo, eu não posso só ser um engenheiro de dados, não é? Tem que ter uma perspectiva também muito mais ampla do que estes dados representam, qual é o objetivo deste modelo, quem é que este modelo vai deixar de fora. São tudo escolhas de design que nós podemos fazer como cientistas de dados, que muitas vezes não são feitas porque também não trazem mais trabalho, trazem menos lucro direto ou a curto prazo, etc. E por isso, por exemplo, uma das coisas que eu defendo eu não quero ser um ditador, mas eticistas, linguistas, cientistas políticos deviam estar todos presentes nestas equipas de AI. Não se pode separar a dimensão, os diversos impactos que essa ferramenta vai ter, sem haver uma supervisão da autoridade epistémica destas áreas também. Não é?
E depois acontece uma coisa muito interessante que é aquilo que eu chamo de green ethical, ou ethical washing. Que é o quê? Muitas vezes estas empresas vão contratar grandes eticistas em AI para trabalhar nas suas empresas, que depois têm que assinar vários não apenas disclosure, em que não podem falar basicamente nada do que a empresa faz, falam de coisas muito o princípio da justiça e dos dados e do acesso, mas depois não fazem nada, e isto é uma tentativa clara destas empresas ganharem uma espécie de poder do marketing sobre as pessoas. Não é? Olha, nós somos tão éticos que até temos. Acho que uma das posições da Google mais bem pagas era a do eticista, e curioso. Mas pronto, são só apontamentos de outros. Enviesar é humano. Sim. E isso não pode ser. É difícil afastar-se disso. E pode-se resolver. Há aspectos paliativos, só pode conduzir auditorias, ter de facto uma comissão de ética, mas escapa-se dos pretos da. Pensamos que estamos a recolher um dado de quem é que gasta mais weird, portanto, brancos, bem educados, com dinheiro. Quem é que vai prejudicar-se aqui? Os pretos que têm menos dinheiro. Desculpem ser um bocadinho cru aqui, mas é cru da verdade. A Isabel também tinha Peço desculpa. Resuma e depois a Cláudia também, a Sofia. Não, Isabel, isto hoje. muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada às organizadoras. Acho a iniciativa absolutamente brilhante. Agradeço também ao painel, que está imenso da diversidade. E, como já vamos um bocadinho atrasadas, faço aqui só 3 apontamentos. Talvez para que todos possamos também refletir um bocadinho mais condicionamentos. O tipo inteligência artificial e o futuro dos textos. Portanto, a minha primeira questão é a designação que usamos recorrentemente, não é? E faz parte da nossa vida na contemporaneidade da inteligência artificial, porque li um artigo curioso de uma pessoa, se calhar não expectável, nem muito normal eu trazer para a academia, porque é um jornalista, do Rodrigues Guedes de Carvalho, não sei se leram a crónica, sobre a designação, que não deveria ser nunca mais inteligência artificial, mas sim esperteza artificial. Ou seja, a reflexão sobre a própria etimologia do conceito que usamos, que não, enfim, eu não estou nos campos dos transgressores e das filosofias e das reflexões, mas acho que se calhar a própria designação teria que ser repensada e lanço aqui esse desafio. Depois, fiquei a pensar e agradeço à professora Maria Antónia o repto, porque achei esta afirmação bastante provocadora do texto da IA não ser um texto, porque depois, e pronto, com os critérios todos, até que o seu professor engenheiro já aqui convocou, mas depois pensei, mas se não é, como é que eu dou aos meus alunos 2 papéis impressos, um feito por mim e o outro feito pela IA, e ele avalia, nas mesmas circunstâncias, o que é que difere? Porque falou nesta dimensão psicológica, mas eu acho que o exercício da avaliação comparativa não me permite sempre compreender a dimensão psicológica. E vou dar um exemplo muito pequenino, autobiográfico. Eu anteontem tinha que escrever uma carta formal para um senhor embaixador de agradecimento e escrevi a carta, enfim, da minha autoria, com o meu palavreado, o melhor que pude. Depois pensei, não, isto deve ter umas excelências que eu não sei utilizar, ou os adjetivos estão um bocado mal. ChatGPT. E a carta era primorosa, o afável, ou não sei o quê, primorosa. Eu achei aquilo primoroso e fui para o senhor embaixador. Sim, muito melhor do que eu escrevi. Portanto, este criticar o algoritmo, a máquina, o que quiserem, no mínimo, nem como quiserem, eu acho que é importante, mas também é importante louvar. E agora, a mim nunca me tratou por tu. Portanto, eu não sei se eu me insulto, se não, mas também depende imensamente do pronto. Por último, agradeço imenso ao professor Joaquim Jorge, que sendo de uma área diferente, convocou aqui a etimologia, tão importante. Eu subscrevo em absoluto este diálogo de humanidades e ciências
exatas e tecnológicas, e uma das coisas que mais gosto é lecionar num doutoramento em Ciência, Tecnologia, Web, sendo eu linguista, mas são os meus alunos privilegiados, ao que eu prefiro, e gostava de o questionar sobre a importância, justamente, deste diálogo. Como se pode promover, tal como hoje em dia na medicina já temos as humanidades médicas, vê alguma possibilidade de implementar este diálogo mais estreito entre humanidades e as vossas engenharias robóticas, informáticas superiores? E muito obrigada mais uma vez. Isso é uma provocação, ok. Há 3 coisas que queria dizer muito rapidamente. Eu sei que estamos a ficar atrasadíssimos, mas acho que há um papel que todos nós, como professores, temos que assumir. E isto é a resposta à sua reflexão, às vossas reflexões. É que temos que ensinar-nos, a nós próprios, aos nossos alunos, a pôr em questão tudo. Ok? Temos que colocar tudo em dúvida. Ok? Porque há de facto, há quem fale disto como uma nova moderna forma de escravatura. Nós somos solicitados por imensa informação e de repente tudo parece ter o mesmo valor. Isso não é verdade. E aí eu acho que até as próprias ferramentas de IA podem ajudar-nos. Quando eu não conheço uma coisa, posso perguntar ou falar. Com base naquilo que tu conheces e dá umas fontes, isto é verdade. Portanto, e aí nós podemos questionar tanto aquilo que nós recebemos do exterior como se fosse produzido por humanos, como aquilo que nos vem cá para fora. Portanto, um papel importante que eu acho que existe e é transversal às humanidades e à tecnologia, às ciências exatas, é uma coisa que desde a origem dos tempos, desde que há linguagem, nós teremos que ver como professores, que é ensinar pensamento crítico. Não consumir acefalamente a informação que nos bombardeia, e de facto isso é cada vez uma aptidão mais essencial, dada a quantidade de informação, de dados que nos bombardeiam. E a nossa tendência é passar a ignorar e aceitar e dizer, sim, vi na internet é porque é verdade. Foi o computador que expeliu isto, então deve ser bom. Nada mais falso. E em relação à outra parte da pergunta, nós devemos ser como os gregos, eles não faziam distinção entre arte e tecnologia. Aliás, lá está a origem da palavra tecnologia, é a arte, é o saber fazer. A retórica, uma coisa que devemos ao Aristóteles, sim senhor, primeiro dizer o que se vai dizer, depois dizê-lo e depois dizer o que já se disse, e a arte da persuasão. Não, cada vez mais essas qualidades são imprescindíveis e é nosso dever como professores instilar isso nos alunos. Só mais uma coisa, mas estou a falar de mais, que é o ensino e a avaliação baseada em ensaios morreu. O ensino e a avaliação baseada em ensaios morreu. Está morto. Está morto e foi morto por 100 facadas informáticas ou milhares, não é? Death by 1000 paper cuts, aqui não se pode dizer que tem a morte por milhares de pontos no chat GPT. E isso nós temos que nos adaptar. Vamos ter que mudar a forma como nós comunicamos e como nós dialogamos, porque os meus alunos já vêm ter comigo. Isso é que isto, professor, que falei com o chat GPT e talvez eu digo, vamos lá, volta lá atrás e vê, está aqui uma referência para tu estudares. Eu digo, pois é, se calhar eu enganei e o teu chat GPT, para variar, tinha razão. A Cláudia tinha uma pergunta, a Sofia? A minha pergunta é uma pergunta muito básica, muito direta, que é para o professor Joaquim. Já há pouco o professor Silvio Madeira disse que a inteligência artificial não escreve texto sozinha. Eu vi-o aí fazer um movimento de cabeça e a minha pergunta é se vamos chegar a esse ponto, ou seja, se vamos chegar a um ponto em que a inteligência artificial cria coisas por iniciativa própria.
Já estamos aí. O problema é que destrói coisas por iniciativa própria e não posso dizer que seja destruição criativa, é mais uma destruição destrutiva mesmo. Teria uma série de piadas para contar aqui, mas isto vai longe. Acontece que há uma coisa agora chamada Agentic AI, que é praticamente nós delegarmos tudo para autómatos. Imagina o que é a Sofia entregar a gestão da sua conta bancária a um autómato que decide o que é que vai fazer, que contas pagar, quantas não pagar, e de repente o autómato pega no saldo completo da sua conta bancária e decide comprar 8 milhões de chupa-chupas. Porque achou que a sua criança iria dar uma festa e era bom ter chupa-chupas, coisa que uma criança faria. Portanto, há coisas a que eu não confio. Aliás, eu não utilizo a Agentic AI por causa disso. Não lhe dou acesso à minha caixa de correio para escrever e-mails em meu nome. Não dou acesso à minha conta bancária para fazer movimentos em meu nome, à minha carteira de ações e a muito menos coisas que eu possa ser considerado liable, responsável. Mas sim, já está. O problema não é aquilo que os disparates que aquilo pode fazer, porque sim, como eu disse há bocado, errar é humano, mas para realmente criar séries grandes é preciso um computador. E isso nunca foi tão verdade como agora. Isso não é uma ferramenta. É uma espada de 2 gumes e convém saber de que lado é que estamos a cortar. Quem domina também, não sei, há questões muito interessantes aqui que eu acho que a gente muito interessante, mas é toda a parte financeira, tudo o que tem a ver com o dinheiro, tudo o que tem a ver com o que isto vai transformar no mundo em termos económicos, etc. Mas pronto, não. Atenção que já existe desde há 30 e tal anos, há 40 anos, que Program Trading é realmente haver um conjunto de algoritmos que tomam decisões sobre comprar e vender em microsegundos. E isso é uma realidade e tornou a gestão dos mercados financeiros um pesadelo aqui há uns anos atrás. Portanto, Program Trading é uma forma de IA que, se não controlado, poderia levar a crises fantásticas. Mas isso seria motivo para outros 500. E a última pergunta, da Sofia. Sim, eu queria pegar aqui no que o professor, creio que foi o professor Joaquim Jorge, que começou justamente por dizer que a página em branco é o mais difícil. E, portanto, quando temos uma ferramenta deste género, um learning model que nos pode permitir ultrapassar esse passo da página em branco, isso para nós é bastante aliciante, não é? Isso para nós é aliciante para os jovens que já nascem neste mundo, não é? No mundo em que já não conhecem, se calhar, o que é ter uma página em branco e ter que começar a escrever alguma coisa sem ninguém lhes dizer nada. E a minha pergunta, na verdade, nem sei se é bem uma pergunta, se é uma preocupação, se é uma reflexão, como é que nós, enquanto professores, lidamos com isto e os ajudamos a lidar com isto? Porque preocupa-me muito que os meus alunos já achem que não são capazes de o fazer sozinhos. Esse é o problema. Ok, não resisto a deixar isso. Há um filme chamado Wall-E. Não sei se viram o filme da Disney, aqui há muitos anos. Eu sei qual é, mas por acaso nunca ouvi. A espécie humana que tinha se tornado tão preguiçosa porque os robôs lhe faziam tudo, que tinham perdido o uso das pernas e se tinha transformado em couch potatoes, literalmente. Qual é que é a nossa missão para impedir isso? Temos que ensinar os nossos alunos a pesar ideias. Nem tudo vale a mesma coisa. A outra face da moeda do espírito crítico. Já falar para os meus colegas que têm coisas ainda mais interessantes do que eu vou dizer sobre o tema. Educação, se nós pensarmos em educação, nós, por exemplo, nós quase que ensinamos da mesma forma que há 100 anos atrás. E este modelo educativo foi criado com conhecimento sobre a psicologia humana, sobre o cérebro humano, que atualmente está totalmente equivocado. Mas é curioso que o processo de
ensino, pelo menos, não acompanhou este desenvolvimento neuropsicológico da educação, do como é que aprendemos, do que é mais eficaz aprender, etc. E eu acho que nós precisamos de uma revolução, já precisávamos de uma revolução antes da AI, no ensino educativo, esta ideia de haver uma verticalidade constante do professor, o aluno passivamente absorve as informações que o professor diz há 30 anos é igual, da forma aborrecida, como eu estou quase a falar, mas eu acho que já há movimentos de educação, chamada educação alternativa, que é muito mal vista por muitas pessoas, mas que, de facto, eu acho que nós podemos repensar o ensino e a AI pode ser uma excelente oportunidade de nos trazer isso, não é? De nos trazer novas formas de aprender. O importante é que nós temos também de fazer boa ciência quando estamos a fazer estas novidades, não é? Ou seja, não é fazer por fazer, é vamos investigar, de facto, como é que funciona, em que etapas, de que forma, não é? Quais são os benefícios, vai sempre haver benefícios, não é? Não é que a educação atual não tenha qualquer malefício e só tenha benefícios. Há outros tipos de benefícios. Ou seja, é preciso pensar isto e, novamente, de forma muito interdisciplinar. Ou seja, é preciso chamar à mesa destas pesquisas, destas investigações, várias profissões, não apenas os educadores, não apenas os professores, os próprios pais, os alunos também têm que fazer parte desse processo de repensar a educação. Eu acho que a AI pode ser uma oportunidade para isso. Como e quando, e não me peçam tanta coisa, mas de facto eu vejo com bons olhos essa oportunidade de repensar o ensino, pelo menos. Mas isto é um discurso que pode ser discutido hoje em dia. Eu concordo a 300% com isto e acho que, na verdade, parte dos problemas que nós atribuímos à população estudantil são problemas nossos, das gerações anteriores, de docentes, de hábitos reiterados, de tudo isto que foi dito. Portanto, acho que, sim, há aqui uma oportunidade, há uma oportunidade, não tenho dúvidas. Acho que relativamente à questão que a Sofia colocou, eu acho que há uma questão que me parece, acho que é uma questão muito importante e que me parece que passa por aquilo, vou usar o termo à moda do português do Brasil, pelo empoderamento das pessoas, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, de cada pessoa na etapa em que está. E esse empoderamento passa muito também pela capacidade disto que estamos aqui a discutir, dizer nada é perfeito, os produtos da inteligência artificial são o que são facilitadores, são isto, são aquilo, servem para aquilo, não são perfeitos, em que é que aquilo que eu faço, que também não é perfeito, pode ter aspectos positivos e, portanto, um trabalho que equilibre e que ajude a não diabolizar nada, mas a tirar o máximo proveito de tudo e numa lógica de empoderamento da pessoa, acho que é fundamental. Eu gostava aqui só também de fazer uma ligação com uma coisa que disse o professor há bocado, que foi, estamos a confundir a fluência com a inteligência, e que toca com uma questão que a Helena colocou, quando falou do estamos sempre a externalizar a inteligência. Eu não sei se percebi exatamente, mas é uma questão que me estava aqui a martelar e agora aproveito, que tem a ver com isto. Eu acho que não há outra forma de externalizar, que não seja externalizar a inteligência, mas externalizar a inteligência pode ser interior, pode ser a linguagem interior. Eu volto ao meu foco, tudo isto passa por linguagem, por expressão linguística, e daí, mesmo a forma mais perfeita, não é necessariamente inteligência. Aquilo que é exterior não é necessariamente, portanto, o trabalho eu vou citá-lo para o resto da vida, que é, eu não entrego as minhas contas bancárias, eu não entrego a minha caixa de correio, eu não entrego a minha inteligência à inteligência artificial. E, portanto, tenho que ter cuidado. Então, creio que podemos dar, não vou dizer encerrada, mas não dá para encerrar, mas pelo menos estabilizar este momento tão rico. Agradecer uma vez mais as
as pessoas que interviram de forma tão apaixonada, diria, e verdadeira, de partilha também de experiência e de perspectivas, que também saímos daqui, parece-me, com uma riqueza maior e com uma reflexão mais ampla e, sobretudo, mais aberta. E agora eu passo a palavra às minhas caras colegas, à Ana, às Anas, para fechar este momento.